Então, esse entendimento de que o planeta Terra é muito mais do que uma mera soma das partes é o que fundamenta a teoria de Gaia. Eu não sei se você sabe, mas dentro do nosso corpo existem mais bactérias na nossa flora intestinal, por exemplo, do que células humanas no nosso corpo. Então isso mostra essa complexidade de interações, né? Não tem como o meu coração funcionar dissociado do meu pulmão. É um todo que funciona sistemicamente. Então essa é a teoria de Gaia. Nós estamos dentro de um grande organismo vivo que se autorregula como um ser vivo em si, né? Do qual nós somos uma pequena parte. Isso depois é corroborado pela visão sistêmica, que tem aí como um dos principais autores que popularizou essa visão, Fritjof Capra, né, autor de diversos livros, talvez o mais famoso seja O Ponto de Mutação, né, onde ele reforça essa visão sistêmica em contraponto à visão reducionista, à visão cartesiana, mostrando que a gente não pode olhar a vida como se fosse uma máquina, como se fosse um relógio com as engrenagens funcionando, né? De novo, ele reforça essa ideia de que o todo é muito mais complexo do que a soma das partes. Essa visão sistêmica, ela é muito reforçada e trabalhada pelo Fritjof Capra como também algo que deriva de uma visão de ecologia profunda, ou seja, a gente só vai entender esse complexo ecológico a partir do momento que a gente olhar para dentro e perceber que nós somos parte integrante desse sistema e mudar a nossa própria ecologia. A gente só vai mudar para fora depois que a gente mudar para dentro. Essa visão sistêmica, que é uma visão científica, ela evolui para o que a gente chama hoje de teoria da complexidade. E aí eu trago um outro autor, que é o Edgar Morin. E, de fato, a teoria da complexidade, hoje ela rege a epistemologia, a filosofia dessa visão do complexo que é a vida hoje, que envolve as questões biológicas, as questões socioeconômicas, as questões sociopolíticas e toda essa visão de que a gente precisa olhar para o todo, entendendo que é, de fato, um grande complexo. Isso muda fundamentalmente a nossa visão, até a psique humana, né? Quando a gente se vê como parte de um todo. E isso é fundamental na minha leitura de mundo e nessa minha busca por sustentabilidade, porque eu vivo hoje uma inquietação que é a seguinte: nós somos uma espécie inteligente, capaz de desenvolver coisas mirabolantes e fantásticas, né, da nossa capacidade de trabalhar no gene, a nossa capacidade de ter super telescópios desvendando o universo, a gente é capaz de obras de engenharia fantásticas, e a gente, no entanto, vive um problema que é: o que eu faço com o meu cocô? Como é que eu faço para usar água sem esgotar a água? Como é que eu faço para produzir comida sem esgotar os recursos que mantêm essa própria produção? O que eu faço com tanto lixo gerado? Então a gente vive uma sinuca que põe em risco até a própria continuidade da espécie e fica preso. A minha opinião, fica preso nessa questão. A minha opinião é que tudo isso é fundamentado porque a gente está preso no paradigma da separação homem-natureza. Eu não sei se você já parou para pensar, mas qual é o nome da edificação, né, da moradia da grande maioria das pessoas no centro urbano? Apartamento. Isso diz muito, porque a gente está falando, na separação homem-natureza, de uma cultura do isolamento, de uma sociedade do isolamento. Você já parou para pensar de onde vem a palavra apartamento? Qual é a etimologia dessa palavra? Ela vem da palavra apartar, que é exatamente separar. Então hoje a gente tem que ter orgulho quando tem o nosso apartamento próprio. Pense bem, a gente é isolado do nosso vizinho por uma parede de 15 centímetros, né? Então o que nos separa da casa do vizinho são 15 centímetros de tijolo e cimento, e a gente não conhece esse vizinho. E quando a gente encontra esse vizinho, a gente ainda fica acanhado, muitas vezes, no elevador de dar o bom dia para esse vizinho. Essa é a nossa cultura do isolamento, a nossa cultura do apartamento, né? E tudo isso deriva de um paradigma de separação. Nós somos originalmente separados da Terra, e a partir disso, né, a Terra enquanto planeta, a partir disso a gente constrói de fato essa cultura do isolamento. Outra coisa para sua reflexão: já parou para pensar que da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, em nenhum momento do dia a gente pisou sobre o solo original do planeta? A gente está sempre sobre uma cerâmica, um porcelanato, né, embaixo de, né, sobre um concreto, né, pisando nisso sobre um concreto, ou no asfalto, né, e aí a gente chega na nossa repartição, no nosso departamento onde a gente vai trabalhar, né, ou na nossa empresa, e lá uma outra edificação do mesmo jeito, e quando a gente está se locomovendo, a gente está andando sobre asfaltos, dentro de um carro, com bastante aço. Em nenhum momento do nosso dia, nem o solo que a gente pisa é o solo original do planeta. E ainda se fosse, teria uma camada de borracha do nosso calçado nos separando até do próprio território do planeta. Então é um grau de artificialização muito profundo, que corrobora e mantém essa cultura do isolamento. Pense sobre isso.